Olá! Vamos para a aula de equações do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau. Acompanhando aqui agora comigo. Olha só, equações e sistemas de equações do primeiro grau. Vamos começar a falar das equações do primeiro grau? Antes de a gente falar da forma geral e algumas outras coisas, o que é uma equação? Uma equação é quando a gente tem uma igualdade entre duas expressões. Bem, o igual, né, vem da equação, a equação vem de equivalente, igualdade de expressões. Bem? Então, como que é uma expressão do primeiro grau? Agora sim a gente acompanha, por favor. Forma geral dela. Ax mais b igual a zero, onde a incógnita, o que é incógnita? Seria o x. Incógnita, turma, é o valor que a gente não conhece, é o valor desconhecido. Portanto, por que incógnita? Algo que é cognato é algo que a gente conhece. Incógnita, o prefixo in, quer dizer o prefixo de negação. Incógnita, algo que a gente não conhece. Ou seja, o x é o nosso valor desconhecido, é o que a gente quer encontrar. E a e b, que a gente colocou aqui, vamos ver, seriam coeficientes. Então, são números que vão aparecer. Em cada equação vai aparecer um número. Então, a incógnita, o nosso valor desconhecido, é o nosso x. Então, a forma geral de uma equação do segundo grau é ax mais b igual a zero. Então, exemplos aí de equações. Dois exemplinhos tranquilos, olha só. 3x mais 4 igual a 13. A gente pode ver que a gente tem coeficientes, o 3, o 4, né, tem o 13 lá, e o x é o valor desconhecido, no caso, a nossa incógnita. Esse x poderia ser substituído por outra letra, y, z, é que se costuma chamar de x, mas tanto faz. Uma equação de número 2, 3 menos 5x igual a 5 mais 5x. Então, um outro exemplinho aí de equação do primeiro grau. Aparece o x duas vezes aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco como que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Sabendo que é uma equação, identificar uma equação do primeiro grau, e por que ela é do primeiro grau? Eu acabei não falando sobre isso. Voltando lá, olha só. O x, que é a nossa incógnita, caso a gente tenha aqui o risquinho um pouquinho em cima, a gente tem ax mais b igual a zero, seria a nossa forma geral. O x, que é a incógnita, tem grau 1. Por isso a equação do primeiro grau. Como aqui, olha, x seria o x elevado a 1, 5x é o x elevado a 1, x elevado a 1. Sempre, não pode ter outro expoente. E tem que ter também, claro, o x, senão não vai ter incógnita. Então, continuando aí, falar sobre a resolução. Como a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente não quer saber o valor de x, então basta a gente isolar esse valor de x. Vamos acompanhar então. Então tá lá, resolução, isolar a incógnita. No caso aqui, a gente está chamando de x. Exemplos. Dois exemplinhos tranquilos. Primeiro, 3x mais 4 igual a x mais 10. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que isolar o x. Então, para que lado a gente vai isolar? Tem dois lados na equação. Lado esquerdo e lado direito. Tem x tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A dica é, vamos isolar o x para o lado em que ele é maior. Então acompanha aqui na nossa equação. A gente tem o 3x e o x, que seria, no caso, 1x. Então, o 3x ele é maior que x. Então vamos isolar o x lá para o nosso lado esquerdo. Então, 3x, o que acontece? O x aqui ele é positivo. Ele vai para o outro lado com a operação contrária, então ele vai menos x, igual o 10 continua do lado direito, está aqui, e o mais 4 foi para o outro lado, troca o sinal dele e ficou menos 4. Agora a gente soma monômios, a gente sabe números, 3x menos 1x, 2x, igual 10 menos 4, 6. Aí, para isolar o x, basta tirar esse 2 que está junto dele. O 2 está fazendo o que com o x? Está multiplicando. Então, passa para o lado de lá com a operação contrária. Operação inversa da multiplicação, a divisão. Portanto, x igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Portanto, o conjunto solução, toda a equação precisa ter um conjunto solução, seria o 3. Esse foi o nosso primeiro exemplo aí de uma equação do primeiro grau, de uma resolução. Segundo exemplo agora. Agora a gente vai trabalhar
um pouquinho com equações do primeiro grau que possuem fração. Quando possui fração, não vamos ficar assustados. Vamos trabalhar com ela. De que maneira? Dica é, quando for trabalhar com fração, já que ela incomoda a gente, vamos tentar tirar ela de lá. Então, transformar todos os termos aí da nossa equação em frações de mesmo denominador. Vamos acompanhar. Olha a nossa segunda equação. 2x sobre 3 menos 2 igual x sobre 6 menos 5 terços. Então, o que a gente vai fazer? Só fiz uma passada. Aqui a gente vai tirar o MMC entre 3 e 6. Por quê? Embaixo do 2 aqui teria um 1. Então, a gente vai tentar transformar todos esses denominadores em denominadores comuns. Ou seja, a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre 3, 1 e 6 aqui no caso. O 1 não precisa colocar. Então, vamos lá. O MMC entre 3 e 6, eu vou fazer aqui no cantinho. Olha só. 3 e 6. Olha só. A gente vai, então, dividir por números primos, até os dois virarem 1. Dá para a gente dividir aqui por 3. 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Agora, dá para dividir por 2. 1 já está aqui. 2 dividido por 2, 1. Como os dois números chegaram em 1, o MMC entre 3 e 6 vai ser o produto entre os fatores que a gente dividiu. No caso aqui, 3 e 2, onde 3 vezes 2 é igual a 6. Por isso, o MMC entre 3 e 6 é 6. Agora, a gente vai transformar essa equação em frações de mesmo denominador. Olha só. Então, a gente colocou o 1 embaixo do 2, ali como tinha normalzinho, e agora a gente vem. O MMC, então, é 6. Então, olha, 6 vem aqui. Ficou uma fração de denominador 6 igual a uma outra fração de denominador 6. E agora a gente faz o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para transformar em equações equivalentes. Então, olha, pega o novo denominador e divide pelo denominador antigo aqui. 3. 6 dividido por 3, 2. Olha só. E aí multiplica pelo de cima, que no caso é 2x. Então, fica 2 vezes 2x. Menos, a gente segue o sinalzinho aqui, 6 dividido por 1, 6. Vezes 2, então ficou 6 vezes 2. Depois a gente transforma e ajeita. E do outro lado agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 6, 1 vezes x, 1x. Olha lá, 1 vezes x. Nem precisaria ter colocado 1. Menos, segue lá o sinalzinho, 6 dividido por 3, 2 vezes 5, 2 vezes 5. Agora, esses 6 que estão embaixo das duas frações, eles podem ser eliminados, porque se a gente tem uma fração de denominador 6 igual a uma outra fração de denominador 6 também, para elas serem iguais, só os numeradores, a parte que está em cima, a gente precisa igualar. A de baixo já são iguais. Então, olha lá, a gente eliminou a fração. Continuando aqui, olha o que sobrou. Voltando um pouquinho, só lembrando, ó, 2 vezes 2x, 4x, menos 6 vezes 2, 12. E 1 vezes x, x, menos 2 vezes 5, que dá 10. Aqui a gente, na outra tela, a gente consegue enxergar isso. Olha só, 4x, que é o produto de 2 vezes 2x, menos 12, igual a 1 vezes x, que era x, menos o 2 vezes 5, que é 10. Agora, virou uma equação tranquilinha, igual a gente fez no exemplo de número 1. O que a gente faz? Isola o x. Para que lado a gente isola o x? A dica sempre para o lado que ele é maior. O 4x ele é maior do que o x. Portanto, vamos isolar para o lado esquerdo, lá para o lado do 4x. 4x continua do lado esquerdo. O x vem para cá com a operação inversa. Menos x igual. O menos 10 continua do lado direito, então ele fica aqui menos 10. E o menos 12 vai para o outro lado com o sinal contrário, né? Menos 12 vai para lá. Mais 12. 4x menos x. 3x. Menos 10 mais 12. Ou, se a gente pode pensar, 12 menos 10, que é a mesma coisa. 2. O 3 está multiplicando x. A gente tem que isolar o x. Ele passa para lá, então, dividindo. Operação contrária. Então, fica 2 dividido por 3, ou 2 terços. E aí a gente tem o nosso conjunto solução aqui. 2
terço. Então esse foi mais um exemplo para a gente finalizar a parte aí de equação do primeiro grau. Agora a gente trabalha com o quê? Com sistemas de equações do primeiro grau. A gente vai trabalhar ainda com equações do primeiro grau, só que agora o que são sistemas? Quando a gente tiver duas equações, duas incógnitas, ou até três equações e três incógnitas, tá certo? Então quando a gente tiver uma equação com duas incógnitas, a gente arruma uma outra para poder resolver. Então a gente só pode resolver um sistema quando o número de incógnitas for sempre menor ou igual ao número de equações que a gente vai ter. Vamos acompanhar um exemplo aqui de sistemas e os métodos de resolução. São dois métodos interessantes que a gente vai ter para a resolução de um sistema, tá ok? Primeiro método, vamos ver. Olha só. É o método da adição. Como que é? Um exemplo. Então, olha só um exercicinho aí. Dado o sistema de equações a seguir, determine os valores de x e y. São as nossas incógnitas. Olha só. O sisteminha é x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6. Ou seja, a gente vai ter que encontrar valores de x e y que satisfaçam essas duas equações ao mesmo tempo. Isso é resolver o nosso sistema. Vamos ver pelo método da adição? O método da adição seria o quê? Somar as duas equações. Vamos ver como que funciona. Olha só. O que a gente faz? Somando as duas equações, olha só. Vou colocar aqui, depois a gente vai para outra tela, tá? Então, vou somar as duas equações. A gente tem que ter o intuito de sempre sumir com uma das duas incógnitas e ficar com uma equação e uma incógnita, que a gente sabe resolver. Somando as duas, olha, do lado esquerdo das duas equações, x mais x, 2x, e y somado com menos y, 0. Então, olha só, o y some. Então, fica 10 mais 6 do lado direito, 16. Vamos para outra tela poder enxergar isso direitinho. Olha só. A gente somou, então, x mais y, que era o lado esquerdo da primeira equação, com x menos y, que era o lado esquerdo da segunda equação, igual a 10, que é o lado direito da primeira, mais 6, que é o lado direito da segunda. A gente some, então, ó, mais y menos y dá 0, x mais x, 2x, como a gente tinha colocado, e 10 mais 6 igual a 16. Passando 2 dividindo, né? Agora isolando x, equaçãozinha normal, 16 dividido por 2, a gente tem que o x é igual a 8. Joia. A gente descobriu o valor de x. E agora, como a gente faz para descobrir o valor de y? Bem simples. Basta a gente pegar o valor de x encontrado e substituir em qualquer uma das duas equações para encontrar o y. Vamos ver. Olha lá. Até coloquei para vocês. Substituindo o valor encontrado de x em qualquer uma das equações iniciais, obteremos o valor de y. Então, a gente pegou a primeira equação, no caso. Olha, x mais y é igual a 10. No lugar de x, a gente coloca 8, que foi o valor que a gente encontrou para x. E aí fica 8 mais y igual a 10. Passa o 8 para lá com a operação contrária, a gente tem que isolar o y, ficaria 10 menos 8. A gente tem que o y vale 2. Encontramos agora os valores de x e y na nossa equação, no nosso sistema de equações. Se a gente quiser verificar se esses valores estão corretos, a gente poderia voltar no sistema. Vamos fazer isso? Voltando nossos slides aqui, olha. Pronto, olha só. Tá meio riscadinho, mas dá pra gente perceber. No lugar do x, coloca 8. Então, olha, na primeira equação, a gente tem 8 mais o y a gente achou que é 2. 8 mais 2, 10. Realmente, ó, a gente cai numa sentença verdadeira. E já na nossa segunda equação, x vale 8, que a gente achou, coloca lá 8 no lugar do x, menos no lugar do y a gente coloca 2, que é o valor que a gente encontrou. 8 menos 2, 6, realmente confere com as duas equações. Legal a gente trabalhar com o sistema, né? Bem tranquilinho. Esse foi o primeiro método de resolução de sistemas de equações do primeiro grau. Agora vem o segundo método, que é o método da substituição. Vamos acompanhar. Então, andando nossos slides aí, que a gente tinha voltado. Olha só, método da substituição. Exemplo.
eu quis colocar o mesmo exemplo para vocês. Olha só. Dado o sistema de equações a seguir, determine os valores de x e y. Então, eu coloquei o mesmo sistema para a gente ver que a gente tem uma outra maneira de resolver. Aí você pergunta, Samuca, como que a gente vai resolver? Pelo método da adição ou pelo método da substituição? Depende do sistema. A gente vai adequar cada um dos métodos ao sistema que a gente tem. Às vezes a gente vai olhar para um sistema e falar, esse é mais fácil resolver pelo método da adição, esse é mais fácil resolver pelo método da substituição. E aí você faz a escolha que mais te agradar, que você acha que vai dar menos trabalho e a gente vai gastar menos tempo para resolver. Ok? Por isso que é legal a gente descobrir, saber, né, quais são todos os métodos de resolução para poder sim escolher entre eles qual seria o mais adequado. Então vamos para o segundo método, o método da substituição. Acompanha. Então a gente tem o nosso sistema, o mesmo sistema, x mais y igual a 10. E depois, na segunda equação, x menos y igual a 6. Em que consiste o método da substituição? A gente vai substituir, não é? A gente vai então pegar uma das equações, isolar uma das incógnitas e depois substituir na outra equação que a gente tiver. Vamos entender. Olha só. Então, isolando o x na segunda equação. Então, a gente escolheu a segunda equação, que seria 10 mais y igual a 6. Legal. Então, a gente vai isolar o x, ou seja, pega o y, que está aqui, o menos y no caso, e joga ele para o lado de lá. Ele é menos y, então está aqui, ó, x menos y igual a 6. A gente vai jogar o y para lá com a operação contrária. Então, ele era menos y, ele foi para cá, mais y. Então, a gente tem que x é igual a 6 mais y. Agora, o que a gente faz? Pega esse valor de x que a gente encontrou, 6 mais y, e substitui na outra equação. Como a gente usou a segunda equação para isolar o x, a gente vai lá na primeira equação e substitui. No lugar de x, coloca 6 mais y. Vamos ver. Olha só. Então, substituindo na primeira equação, que a gente não usou, o que a gente tem? Então, a primeira equação a gente repetiu aqui, ó. X mais y é igual a 10. Então, no lugar de x, olha o que a gente coloca. 6 mais y. Tá vendo? Então, esse aqui seria o nosso x. E por que a gente faz isso? Porque agora a gente fica com uma única incógnita e uma equação. A gente consegue resolver. Melhorando aqui, olha. 6y mais y, 2y. Então, fica 6 mais 2y igual a 10. Resolvendo a equação, isolando o y agora, o 6 passa para lá com a operação contrária. Ele é mais 6, ele vai para lá, menos 6. Então, 10 menos 6, 4. 2y igual a 4. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, y igual a 2. Então, a gente encontrou agora o valor de y primeiro. Precisa encontrar o x ou o y primeiro? Não, a gente pode encontrar o x primeiro ou depois. Nesse caso, a gente encontrou o y. Já que a gente encontrou o y, falta descobrir o valor de x. O que a gente faz? Agora é só a gente substituir. Vai em qualquer uma das relações que a gente tem e no lugar do y coloca o valor encontrado, no caso, 2. Vamos lá? Olha só. Substituindo o valor de y na igualdade. Lembra que a gente achou x igual a 6 mais y quando a gente isolou ele? Então, vem aqui no lugar do y e substitui. Olha só, x é igual a 6, que a gente tinha, mais o valor de y, 2, aonde x é igual a 8. Tá vendo? É o mesmo sistema de equações que a gente tinha feito para o método da adição. Por um outro método, a gente chegou nas mesmas respostas. X igual a 8 e o y igual a 2. E aí, vai a dica, não é? Para cada sistema, existe um método que a gente vai achar mais ou menos difícil. Aí, vai da nossa escolha. Então, a gente chega ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma aulinha gostosa de equações e sistemas. Ajuda a gente muito a resolver alguns problemas. Nas nossas atividades, vocês vão encontrar alguns. Então, vamos trabalhar com ela e até a próxima aula. Tchau!